pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, pessoal. Estão todos me vendo e me ouvindo? O áudio e vídeo está ok? Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje, o nosso bate-papo da nossa série de lives sobre o autismo. Hoje a gente vai estar falando sobre coronavírus, sobre o Covid. Pessoal, tá todo mundo com áudio e vídeo ok? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir pra gente começar a nossa conversa de hoje? Então, se tiverem aí alguma pergunta ou alguma experiência aí que vocês estão vivendo com as crianças, com os adolescentes, os adultos em casa, vamos saber um pouquinho mais sobre como que eles estão passando por esse período, né? Que todos nós também estamos passando aí, vamos entender um pouco mais sobre se eles estão ou não num grupo de risco, enfim. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, à nossa conversa. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou me apresentar. Sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, atuo com crianças e adolescentes com dificuldade, transtorno, distúrbio de aprendizagem. E venho aqui no Portal MIE, quinzenalmente, para conversar sobre assuntos do neurodesenvolvimento e do desenvolvimento infanto-juvenil, né, de crianças e de adolescentes. E hoje vim conversar com vocês sobre o grupo de risco, se as pessoas, as crianças, os adolescentes, enfim, se encontram dentro desse grupo de risco em relação ao coronavírus, né? Então vamos lá, pessoal. O que eles consideram como um grupo de risco, primeiramente, para a gente poder dizer se eles estão ou não, né? Então, em relação à ciência, aos estudos que se tem, eles consideram como grupo de risco aquelas pessoas que possuem uma doença autoimune, né? Algo que realmente ou eles já têm ou já aparecem e a pessoa acaba tendo, o próprio corpo desenvolve esse tipo de doença e isso atrapalha uma série de questões, sendo ela a cardíaca ou respiratória, né? E aí são algumas doenças que existe uma maior probabilidade, então um risco maior que as pessoas têm são pessoas que são portadoras desse tipo de doença. Então toda doença autoimune dá uma propensão, ela fica uma maior facilidade de contrair o coronavírus, tá? E aí a gente precisa saber, e algumas dúvidas que me chegam se as crianças ou as pessoas que estão dentro do espectro autista, se elas se elas fazem parte desse grupo de risco, tá? Então vamos lá. A gente sabe que o autismo, ele não é uma doença autoimune, né? Não tem essa caracterização. O autismo é uma condição neurológica, ok? Então, ela por si só já se descarta, vamos dizer assim, né? Ela sai desse grupo de risco, porém existe uma questão aí que as pessoas que estão dentro do espectro apresentam, né? Que as demais também não apresentam, que é a questão da probabilidade, né, que eles têm de correr um risco maior de contrair o coronavírus. Tá? Então, não é só pelo simples fato deles serem autistas, né, que aí eles simplesmente estão dentro do grupo, tá, de risco. Essa não é uma condição. Porém, existe algumas questões que fazem com que eles tenham um risco maior de contágio, tá? E aí, com um risco maior de contágio, a gente já se assusta, claro, porque a gente sabe que é uma doença que ainda não tem
né? O coronavírus ainda não tem nenhum medicamento testado e realmente comprovado, então a gente fica um pouco com receio, né? Mas só o medo de pegar já faz com que a gente fique realmente muito preocupado. E sim, essa preocupação é extremamente válida, ok? Então, pessoal que tá chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão me vendo? Tá tudo certo com o som e o áudio? Porque eu já tô aqui conversando com vocês e não sei nem se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo ver e ouvir direito. Então, se alguém estiver aí online, por favor, puder dar um ok de áudio e vídeo para eu poder continuar, eu agradeço. Estou acompanhando vocês hoje por um outro dispositivo para ver se eu consigo acompanhar melhor as mensagens, tá? Então, quem tiver aí puder me dar um ok. Boa noite, pessoal que está chegando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente já começou a falar um pouco aí sobre essa questão, mas eu desembestei a falar, galera, e nem sei se vocês estão vendo e ouvindo, tá? Então, vamos lá. Se o som cortar ou se vocês não estiverem me ouvindo, vocês se inscrevam aí que eu acabo conseguindo olhar aqui, tá? Mas vamos lá. Ah, tá, ok. Tá. Oi, Bruna, tudo bem? Aqui está normal, obrigada. Ah, que ótimo. Então, vocês estão vendo e ouvindo. Ok, gente. Porque senão eu saio falando e depois eu não sei se vocês estão com o áudio ok ou com o vídeo. E aí a gente, depois qualquer coisa, volta. Mas se tá tudo bem? Olá, Regina. Tá ótimo som e vídeo. Ok, então vamos lá, vamos continuar. Bom, pessoal, então, de novo aí, boa noite para todo mundo. Bom dia pra galera que tá aí no Brasil, que tô vendo um pessoal aí que tá online. A Bruna falou que aqui está tudo normal, obrigada, Luna, beijo grande, Luna, pra você. A Saori também, Saori Kirami, boa noite, pessoal. Muito bem, está todo mundo aí ok, então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não se esqueçam de deixar, conforme eu for lendo, eu vou respondendo. E o que eu não consegui ler durante a live, eu respondo no inbox, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar também no particular, fiquem à vontade. É só entrar aí na página, manda as questões, manda as dúvidas, que eu vou e explico também, claro, se estiver dentro dos meus conhecimentos, eu farei, né, questão de estar ajudando vocês aí sim. Então, vamos lá. Então, aí o pessoal tá colocando que tá ok, então estão vendo. Ótimo. Bom, então vamos lá, voltando ao nosso bate-papo, a nossa conversa. A gente explicou agora um pouco atrás sobre o que é o grupo de risco, quais as pessoas que se enquadram, a condição para se estar enquadrada dentro do grupo de risco, né? Eu expliquei a questão do autismo, das características dele, do porquê que ele não se enquadra, tá, como grupo de risco. Porém, existe sim um risco maior, né, uma maior propensão ao risco de contágio. Então, o cuidado ele tem que ser o mesmo, tá? Ou maior até, vamos dizer assim. Porque às vezes quando a gente fala, ok, não faz parte do grupo de risco, ufa, tô tranquila, tá tudo bem. E não, né? Eu acho que a gente precisa ser vigilante nessa questão. A gente tem aqui o nosso ministro, né, o Abiy, algumas regiões acataram o que ele falou, outras regiões não, e aí fica aquela dúvida, tem gente que não sabe o que faz, se tira as crianças, se põe as crianças, enfim, fica aquela dúvida, porque a gente não sabe até que ponto é uma coisa que não vai acontecer com a gente, ou de repente bate aí a nossa porta e a gente não sabe como agir. E em relação a qualquer tipo de doença, seja ela transmissível, seja ela doenças autoimunes, elas são preocupantes, todas, né? Não existe uma doença que preocupe mais ou uma que preocupe menos. Então, os cuidados que a gente tem que ter com a nossa vida e com a vida dos nossos, ela é extremamente importante, tá? Então, de novo, não é porque as crianças ou os adolescentes ou quem está dentro do espectro não fazem parte do grupo de risco que a gente vai achar que tá tudo bem, tá? Novamente, não. Eles precisam sim de uma maior atenção e eu vou explicar para vocês um pouquinho por que eles precisam
dessa atenção que realmente precisa ser redobrada, ok? Aí, Janeide Dias, tudo bem? Janeide, ela está dizendo que ela tem filhos aqui que são de riscos, muita preocupação. Sim, não tem como a gente fugir de não se preocupar, né? A gente tem como se organizar, né? Para que isso a gente possa tentar evitar de uma maneira mais certeira, vamos dizer assim. Porém, quando a gente trata do espectro autista, a gente tem muitas questões aí que meio que dão uma dificultada no caminho, né? E aí a gente não sabe muito como agir, não sabe muito como fazer, e aí acha que só ficando em casa, de repente, tá tudo bem. Mas não é só isso, né? Como eu estava falando em relação ao nosso ministro, onde ele pediu para que algumas escolas que tinham voltado às aulas, pelo menos aqui na minha região, tá? Eu só não sei como tá no restante do Japão. De novo, peço a participação de todo mundo aí, quem estiver em outras regiões e puder aí dar o retorno durante a live, é muito bacana, até pra gente saber como é que isso tudo tá sendo conduzido em outras províncias, né? Eu digo aqui por mim, eu sou da região de Nishio, em Aichi, e aqui as escolas voltaram, tiveram a cerimônia de abertura, de volta às aulas, e aí logo no dia seguinte não teve mais aulas, né? Então, teve algumas escolas que vão retornar após o Golden Week, então após o feriado que a gente tem em maio, algumas vão retornar, outras vão retornar só lá para o dia 16 de maio, uma coisa assim. E aí ficou tudo como a gente estava há um mês atrás, lá desde o dia 3 de março, onde as aulas foram suspensas, né? Houve uma... Eles começaram o retorno, as férias escolares um pouco antes, e aí agora, pelo menos aqui na nossa região, eles acabaram voltando com a suspensão das aulas. E aí, então, tem escolas que já não estão funcionando, isso eu digo escolas japonesas, e nessa última semana, pelo que eu pude ver, algumas escolas brasileiras também, então não sei direito se é isso. Quem tem filho em escola brasileira e estiver aí na live e puder dar um retorno também, eu agradeço, tá? Pra gente saber como é que tá nas escolas brasileiras, se foi suspensa, se eles estão tendo videoaula, como é que tá funcionando a questão aí. Né? Nas japonesas eu sei, porque como a maioria das crianças que eu trabalho, elas são de escola japonesa, então a gente acaba tendo um retorno mais rápido, né? Eu sei que as escolas japonesas estão sim paradas, né? Agora as brasileiras eu não sei como tá funcionando. Boa noite, gente. Edneia, boa noite para vocês aqui de Santos. Um beijo grande pro pessoal de Edneia Dias, tá falando lá de Santos. Um abraço para todo mundo aí, o pessoal do Brasil, o pessoal de Santos. Um beijo grande. Regina está dizendo que aqui em Nagano está tudo suspenso as aulas também. Tá? Então lá também estão seguindo aí as recomendações de que não enviem as crianças para escola. A Saori Quiroga tá falando que aqui em Komax está normal. Saori, as aulas na escola japonesa tá tendo funcionamento normal ou de escola brasileira? Em Komaki. Se você puder responder pra gente, tá? Pra gente saber. E, Júnior, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal do Portal Mie. Então, agora, né, aproveitar essa parada aí dos comentários. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente tá aí conversando sobre autistas e o grupo de risco. Vamos explicar um pouquinho sobre essas questões e aí deixar para vocês pensarem o que é bom ou o que é ruim, se leva para algum espaço, se vou passear, se fico em casa, é isso tudo a gente vai conversar. E aí os pais, né, que eu falo que são sempre os primeiros professores aí das crianças, são vocês responsáveis, e aí sim tem a obrigação de orientá-los, e aí vocês com essa informação acabam fazendo o que acham que realmente tem que fazer. Ok? A Saori está falando que a escola japonesa, que está tendo aula normal na região de Komaki, e as crianças estão indo, provavelmente alguns pais estão enviando, até por causa da questão de não ter com quem deixar, né? Aqui a gente já pode ter esse problema muito sério também, como a grande maioria dos pais não tem familiares, né? Somos geralmente só nós,
e as crianças a gente não tem realmente com quem deixar, então acaba tendo que enviar essas crianças para escola. E aí fica difícil, né? A Saura tá falando que no Guilherme também está tudo normal, até o momento os atendimentos seguem normal. Sim, alguns sábados continuam ainda com o atendimento normal, né? Cris, boa noite. A Cris está perguntando que ela gostaria de saber se as crianças de escola brasileira daqui da região onde eu moro, qual orientação tem para o tratamento? Né, se deixam em casa ou não. Então, eu sei que algumas escolas já adotaram o sistema de aula EAD, né, o ensino à distância, que é muito comum em alguns países. Aqui no Japão, confesso que quase, na verdade, eu nunca tinha visto nesses 3 anos que eu tô aqui, a não ser um ensino para formação de alguma coisa, assim, mas não um ensino escolar mesmo, né? Acho que o pessoal não tinha essa prática, mas agora eu vi que tá tendo, né? Algumas escolas estão elaborando aí atividades para enviar para casa, e aí estão conseguindo se organizar dessa forma. Nem todas fecharam também, né? Tem algumas que ainda estão em funcionamento, outras por semana, numa semana resolve ficar, depois volta e aí vê que a situação não melhorou e aí fecha de novo. Então, assim, é tudo muito novo para todo mundo, né? É uma situação muito difícil, né? Ainda mais para as escolas. É muito difícil para a gente se organizar para, de repente, o professor começar a dar uma aula frente a uma câmera, né? Não são todos que se acostumam, não são todos que entendem, que sabem como funciona, e aí realmente fica um pouco mais complicado. Mas a orientação que se tem mundialmente é de que fiquem em casa, né? Vamos evitar para que a gente não tenha uma propagação maior do que já está tendo, né? E aqui a gente teve um problema, um número muito grande, um aumento muito grande dessas questões em cidades grandes, a gente sabe que Tóquio, Osaka, Hyogo, mas assim, ele se espalha muito rapidamente, e sim, ele pode chegar numa proporção enorme em pouco tempo, né? E se a gente não se prevenir, se precaver, sim, vai haver uma explosão e aí vai ficar uma situação insustentável, né? E aí, para isso, a gente precisa, sim, ficar em casa, né? Se organizar, tentar manter-se longe quando for necessário de sair, mas voltando para as nossas crianças, os nossos adolescentes, enfim, com eles fica muito mais difícil a gente manter um distanciamento, né? Eles não entendem, de repente, quando a gente tem que sair para um parquinho ou distraí-los de alguma maneira, eles não conseguem entender a dificuldade que é de não ter contato. Então eles correm, eles vão perto, eles botam a mão em tudo, eles levam a mão na boca. E aí quando eu falo que existe um menor risco do grupo de risco, mas o maior risco de propensão a esse contágio é justamente por isso. Tá? Eles têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, na questão sensorial. Então, para a gente fazer uma lavagem de mão adequada, para a gente fazer uma higienização adequada dessas crianças é um pouco mais difícil. Nem toda criança autista tem essa questão da água, ou do sabão líquido, ou do sabonete, como posso explicar, aceitável, né? Existe uma questão sensorial que dificulta muito a gente conseguir lavar a mão deles com a frequência que se é necessária, tá? Existe uma dificuldade sensorial também que dificulta muito o uso da máscara, por exemplo, tá? Que são questões que a gente sabe que dão resultado em relação à prevenção do coronavírus por N questões, né, do sabão, do álcool, dela destruir essa camada que tem aí do vírus, e aí o vírus meio que se dissolve, vamos dizer assim. Então, por isso que sim, é importante a gente lavar a mão, a gente higienizar, a gente
ter contato com objetos que estejam limpos, e aí para eles fica um pouco mais difícil essa questão, né? Então, tanto a questão sensorial do uso da máscara já dificulta, muitos não gostam, muitos não deixam, e aí às vezes você só de aproximar a máscara do rosto, eles já batem na máscara, já batem na sua mão, já tiram o objeto de perto, então é um pouco mais difícil mantê-los protegidos, né? Então, por isso que eles acabam tendo uma maior propensão, né? No caso do risco de contágio, ok? Eles estão, sim, mais propensos ao risco de contágio. E aí, como é que a gente pode fazer, né? Porque a gente precisa, sim, mantê-los prevenidos em relação a isso. E aí, como é que a gente faz isso? A criança é extremamente hipossensível, ela tem uma sensibilidade enorme em relação à água, a lavar a mão, ou então tem umas que falam, eu só consigo fazer a higienização correta quando é o banho de corpo inteiro. Né? Não consegue lavar a mão, mas aí quando a criança entra para o banho, e aí sim, aí a mãe consegue fazer a higienização completa, inclusive das mãos. Mas a gente sabe que não é possível a gente ficar dando 3, 4 banhos na criança o dia inteiro para que ela se mantenha higienizada conforme é necessário. E aí, como que a gente pode estar trabalhando com eles nesse sentido? O uso, né, daqueles lenços umedecidos, né? A gente tem muitos lenços umedecidos aqui no Japão, a gente compra em todo quanto é lugar esses lencinhos umedecidos. E aí a gente passa o álcool gel no lencinho e passa na mão da criança, tá? Ele acaba fazendo o efeito que é preciso, né, da higienização. A gente não mantém o contato com a água, né? A criança não vai chorar, não vai gritar, não vai ficar brava por causa disso. E a gente consegue, né? A gente pega o álcool, borrifa o álcool no lencinho, tá? E aí, quando a gente borrifar esse álcool no lencinho, a gente passa esse lencinho na mão da criança, ok? Então, pega o álcool, borrifa no lencinho e o lencinho a gente borrifa na mão da criança, tá? Assim a gente mantém essa criança com a mão higienizada, caso eu não consiga lavar com a frequência que eu preciso, tá? Qual que é essa frequência? De 4 a 6 vezes por dia. Então, a gente precisa lavar essas mãos de 4 a 6 vezes por dia, no mínimo. E aí é muito difícil a gente conseguir lavar uma mão de uma criança, qualquer criança, tá? Nem até a nossa é difícil a gente manter, mas é necessário. Então, como que a gente faz? Borrifa, passa o alquinho, passa o lencinho na mão dessa criança e ela vai estar higienizada, ok? Outra maneira que eu posso ajudá-la a se manter higienizada. Então, assim, se eu tenho uma questão sensorial, que a criança, né, não tem essa questão do toque, não consegue lavar a mão, passa a mão em tudo quanto é lugar, pega em brinquedo, leva brinquedo na boca, bota brinquedo no chão, pega garrafa, pega qualquer coisa que eles veem na mão, ou para batucar, para fazer o barulho, porque a gente sabe que tem uma questão sensorial aí de som também, né? Então, às vezes eles batem, batucam para ouvir o som que tá saindo, e às vezes aquele objeto tá ali, não foi esterilizado, ele precisa ser esterilizado, então ele precisa ser limpo, e aí eu preciso fazer essa limpeza, tá? Todos os objetos que estiverem na mão dessas crianças ou de outras crianças devem ser esterilizados também, tá? Então, todos os lugares que trabalham com crianças precisam realizar a desinfecção de todo e qualquer objeto que essas crianças utilizam, ok? A Saori tá falando que os filhos não deixam lavar as mãos nem usar máscara. Pois é, então, a gente tem essa opção de usar o álcool, né? Borrifa o álcool nesses tichos, né? Os tichos molhados que a gente tem aqui. Então, o borrife já passa na mãozinha deles, tá? Faz que dá um banho num bonequinho para ele ver, e aí fala que agora é a vez dele, e aí faz a mesma coisa na mão dele, né? Então é uma opção. As crianças que têm uma versão, às vezes não é só a versão, não é a água, mas é ao sabonete líquido, porque ele é um pouco mais pastoso, né? A água ela é um pouco mais líquida, então não tem tanto problema. Mas
O sabão não, ele já é um pouquinho mais denso, e aí tem criança que tem um pouco de arrepio, de agonia, e não quer pôr a mão. E aí o que a gente pode usar? O sabão em barra, né? Tem sabonetes em barra, tem muitos sabonetes aí que já são sépticos, então ele já é propício para antibactericida, essas questões, né? Então já é bacana também de usar. E se não tiver, se não encontrar, borrifa também o álcool gel aí nesse sabão, nesse sabonete que você tiver, e passa ali na mão da criança também, tá? A gente precisa já usar o meio, um objeto que a gente utilize de meio para que esse álcool chegue para realizar a esterilização da mão dessa criança, tá? Ah, tá, a Cris da Calço, assim, que acho que a pergunta que ela fez não foi muito clara. Desculpa, no tratamento do autismo, qual a orientação da escola brasileira para os pais? Então, algumas escolas acabam solicitando para que as crianças façam terapia, né, para ajudar nas questões da vida diária dessa criança, nas questões do desenvolvimento e de aprendizagem. Então, grande parte das escolas, não só japonesa, aí eu te diria, Cris, que são todas escolas, né? Escola japonesa, escola brasileira, tanto faz, acho que todas elas acabam orientando para que os pais busquem um espaço para que essas terapias ocorram para ajudá-los, né? Então, está com dificuldade de aprendizagem, está com dificuldade da fala, ou tem alguma questão de comportamento, e aí buscam esses espaços, buscam terapia com profissionais habilitados para ajudar nas questões escolares, tá? Então, geralmente, são essas orientações. E aqui, pelo que eu sei, eles também fazem acompanhamentos nos espaços, nos centros de criança, né, da própria prefeitura. Então, as crianças que estão dentro do autismo fazem um acompanhamento médico, um acompanhamento clínico, tá? Então, a gente já conversou em várias lives que para fazer um diagnóstico de TEA, somente médico, ok? Tá? Então, somente através do médico, ele vai fazer uma avaliação dessa criança e aí ele vai realizar um diagnóstico clínico, se a criança está ou não dentro do espectro, e aí você acaba tendo as outras orientações aí diretamente pelo médico e pela assistente social da sua região, ok? Tá, a senhora tinha falado que os filhos não deixam lavar a mão e nem usar a máscara, né? Então, o uso da máscara, a gente tem algumas alternativas caso seja necessário a gente ter que sair com essas crianças, ok? Então, tá, não tenho como, eu preciso sair por alguns motivos, não dá para eu ficar em casa e eu preciso que a criança ou adolescente vá comigo. O que eu tenho que fazer? Como que eu posso fazer? Tá? O uso da máscara ele é essencial para evitar o contágio, tá? Ele dá assim uma margem muito grande para quem tem e para quem não tem, né? O risco maior de se contaminar ou não. Então, ele é extremamente indicado, porque a gente não sabe quem vai estar, né, com o Covid, porque como ele demora em um período de 7, 14 dias para se manifestar no corpo, às vezes a pessoa tá super bem e de repente, quando ela vê dali a 2 semanas, ela já não tá, e aí ela foi diagnosticada e não sabia como. E nesse meio tempo ela saiu, ela andou, ela foi em tudo quanto é canto, ela esteve em ambientes extremamente fechados e aí ela provavelmente passou para muitas pessoas. O uso da máscara não consegue fazer as crianças utilizarem máscara, não consigo colocar por causa de questão sensorial ou porque abafa muito e a criança não consegue ficar. Realmente eles não ficam com a máscara, uma pode ser pela questão sensorial sim, então de colocar na orelha, às vezes puxa, eles não se sentem bem, já foi comprovado que o uso prolongado, né, de muitas horas com com essas máscaras acabam proporcionando dor de cabeça, porque puxa muito essa região lateral da gente, né? E aí, independente de condição, realmente acaba afetando muito e trazendo, às vezes, uma dor de cabeça. E aí, inclusive, eu vi uma criança, um adolescente que fez um extensor, né, para os médicos, e aí eles utilizam o extensor aqui nas laterais da máscara para não machucar, para não ficar pressionando. Então ele põe o extensor, coloca
as alças, né, da máscara no extensor e não fica na orelha. E aí tem diminuído muito o caso de médicos com dores de cabeça, né? Então tem sido bacana também isso que tem acontecido, ok? Então não consegue colocar, não consegue pôr, a criança não para com a máscara por um monte de motivos, pode ser vários, pode ser sensorial, pode ser por ele se sentir abafado em relação a não conseguir respirar direito, e aí incomoda, e aí a criança não põe ou fica, quando fica, sei lá, 10 minutos e tira. Né? A gente sabe que o uso da máscara quando a gente sai, vai para um ambiente externo, ele tem que ser fixo, eu não posso ficar tirando a máscara, não posso ficar abaixando, colocando no queixo, que tem gente que, né, tá de máscara e aí quando você olha tá aqui, e aí falo, gente, não adianta, né, a gente ter um EPI, ter um aparelho de proteção desse e não usar corretamente, então, né. Uma outra opção, aqui no Japão a gente tem bastante desses protetores, a gente põe geralmente quando tá frio, né, e aí o que a gente pode tentar fazer? Algumas mães fizeram, e deu certo, porque elas me avisaram, Vi, eu fiz assim, consegui, não sai de máscara, mas quando eu preciso, eu coloco, né? E aí eu trago aqui pra cima e ponho, e aí a criança fica. Tem uns que tem desenhinho de super-herói, enfim. E aí tem aceitado. Tem mães que tem conseguido colocar cachecol, e aí na hora que coloca o cachecol dá aquela reforçadinha na parte da frente. Mas é muito difícil da gente conseguir também mantê-los assim. Por quê? Porque tem hora que tá frio, tem hora que tá calor, né? Tem dia que chove, tem dia que tá aquele solzão. Mas assim, é uma opção, tá? De conseguir colocar, porque como ele não fica tão justo, vamos dizer assim, né? Apesar dele proteger bem, ele não fica tão justo e ele não dá o desconforto que a máscara dá, principalmente pela questão de desenvolvedor de cabeça, enfim, outras questões aí também, tá? Mas já viram aí um dispositivo, um extensor aí que faz com que a voltinha da máscara, né, não fique na orelha, e isso tem sido muito bacana. Então, se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar, tá? A senhora tá falando que o filho não gosta se ele tira a máscara e não sei como pode fazer. Então, assim, tudo uma questão de treino, tá? Tudo que a gente trabalha com as crianças autistas, ou adolescentes, enfim, quem está dentro do espectro, é uma questão de apresentar um novo objeto, tá? Explicar o que é aquilo, para que serve e treinar. Então, apresenta a máscara, deixa com ele 5 minutos, 10 minutos, vai aos pouquinhos aumentando o tempo. Se vê que realmente é uma resistência muito grande, você pode mostrar, colocar a máscara num brinquedinho, coloca num objeto que ele gosta bastante, usa a máscara, tá? Porque se eles não veem que existe uma utilidade para aquilo, realmente eles não querem nem chegar perto, tá? Então, com eles não adianta só a gente falar. A gente precisa realmente mostrar que existe uma utilidade. E com o treino, eles acabam ficando, tá? Já aconteceu, a gente já teve criança que tinha muita resistência a muita coisa, que tinha resistência à máscara, que tinha resistência a aquelas toucas de piscina, e que precisavam colocar e que não queriam e que tinham que fazer as aulas, né, de hidroterapia, e só que aí tem que ser com a touca de piscina e não queria, e olha que a touca também é muito resistente, ela aperta tudo, enfim, e consegue sim. Eu vou dizer que nada como um treino, nada como estimular ali eles, que a gente consegue sim que eles se acostumem, que eles façam uso, tá? Não desista, Saori, que uma hora ele vai se acostumar, tá? Mesmo que eles se acostumem, eles não ficam muitas horas com o uso da máscara, tá? Então não adianta achar que você vai colocar e ele vai ficar um período, por exemplo, de 3, 4 horas com essa máscara. Não vai ficar, tá? E aí não é só uma questão sensorial, não, é uma questão de tempo mesmo. A gente sabe que o tempo do autista, ele é um tempo curto para algumas questões, né? É extremamente amplo para aquilo que lhe diz respeito, mas é extremamente curto para aquilo que não os interessa, né? E o uso da máscara geralmente não os interessa. Então, quando eu conseguir fazer com que ele fique com essa máscara, eu também não posso exigir dele um período de 3, 4 horas com ela, né? Até porque
Essas máscaras descartáveis dizem que tem um período de 2 horas, enfim. Né? A gente tem que cuidar também dessa questão. Mas eles não conseguem ficar por muito mais tempo. Então, toda vez que vocês precisarem sair com as crianças, né, e tiver que realmente ir, vamos fazer o uso ou da máscara, ou do cachecol, ou desses que eu mostrei, né? Quando a gente tem frio, a gente usa, sobe até mais ou menos o nariz e deixa as crianças ali naquele momento intertidas, né? Toda vez que ele abaixar, vocês coloquem de novo, porque é um trabalho de formiguinha também, tá? Eles acabam não ficando, não querendo pôr, mas assim, como eu falei, é tudo uma questão de treino e aos poucos eles se acostumam. O quanto antes, melhor, tá? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe se a volta às aulas vai acontecer, a gente não sabe por quanto tempo tudo isso vai ficar, então a gente precisa ensiná-los e estimulá-los para que eles fiquem sim protegidos da melhor maneira possível, tá? Então precisa de treino sim todos os dias para que eles entendam a importância, mas assim, se eles não vê vocês usando, ou os irmãos, ou quem está por perto, eles precisam ver que as pessoas estão utilizando, porque senão ele não vai entender por que só ele precisa usar, tá? Então, limpar todos os objetos, tudo que eles usam, tá? Precisa sim fazer essa higienização, porque como eles não conseguem se manter higienizados, a gente precisa manter todo o ambiente em que eles estão higienizados, ok? Todos os brinquedos, todos o material que utiliza para alimentação, sala, quarto, enfim, o local onde ele for estar ou ele for passar um período, precisa sim estar descontaminado, vamos dizer assim. Então precisa sempre ter o álcool, as mesas precisam ser limpas sim com o álcool, a tesoura, a canetinha, o que for, o material que for que essa criança for utilizar precisa estar esterilizado e precisamos manter ele assim. Ah, então assim, o uso do álcool diluído ou da cândida, sei lá, põe e faz aquela diluição na proporção água e o produto correta, vamos higienizar, vamos esterilizar, porque nós precisamos cuidar para que eles não se contaminem, ok? Então, como nós sabemos como nos prevenir, o que a gente precisa fazer, fica mais fácil. Agora, esperar das pessoas que são dentro do espectro, que elas por si só entendam como isso funciona, vai ser muito difícil. A gente realmente precisa orientá-los, ok? Deixa eu ver aqui. Eu coloco a máscara e mostro, a favorita falando, né? Mostro pra ele, ele fica tirando da minha também. Eu digo, você também coloca na cara. Ele chora e tira porque não quer, não. Tem algumas máscaras que elas são um pouquinho mais bonitinhas, né? Então a gente tá vendo aí que tem umas máscaras na internet de bichinhos e tal. De repente, mãe, se você costurar, ou você grudar um adesivinho, alguma coisinha que ele gosta muito, lógico, primeiro você faz a desinfecção desse produto, se borrifa o álcool lá, que precisa ser borrifado, faz a desinfecção dele e coloca, né, para que ele tenha um objeto familiar ali, ou você faz põe em algum objeto que ele gosta, em algum brinquedo que ele gosta, porque aquilo traz uma familiaridade para ele, de repente ele consegue usar, mas sempre fazendo a esterilização que é necessária, tá? E aí treino, coloca hoje, coloca amanhã, coloca depois de amanhã, põe um pouquinho de manhã, põe um pouquinho de tarde, aí bota de noite de novo, tá? Para ele entender que aquilo ali existe e que aquilo ali precisa chegar nele de alguma forma, né? E que vai chegar. Demora, ok? Esse processo demora dias, às vezes semanas, mas eles conseguem sim, tá? Então é só a gente saber respeitar, lógico, o tempo, como eu falei, não adianta tentar colocar e deixar ele 2 horas, 3, 4 horas, porque ele não vai ficar. Evitem saídas. Então, as crianças dentro do espectro, como eu falei, eles não estão dentro do grupo de risco, porém, eles fazem parte do risco de contaminação, tá? Então, vamos tomar cuidado para que eles não contraiam o coronavírus, para que eles não peguem né,
não peguem essa doença aí que pode vir aí a prejudicar muito mais, porque como muitos são não verbais, então são crianças que não falam, eles não dizem o que estão sentindo. Você imagine conseguir identificar, né, se a criança, se a pessoa que está dentro do espectro, se ela está ou não, né, a não verbal, se ela está ou não com o Covid-19. Então, realmente é de se preocupar muito, é dos pais terem muita atenção, as escolas, os centros de desenvolvimento que trabalham com crianças precisam sim estar muito atentos aos sinais que eles dão, porque senão fica muito difícil, né, a gente ficar esperando a coisa acontecer ou a febre chegar, né, o sintoma de febre, então não sei se tem, não sei se é só uma gripe, ou é só o cafunchô, que a gente tem aqui essa questão ainda, não é nada, é a época do cafunchô, né, tá assim, é por causa disso. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com eles, porque como eles não conseguem dizer, né, os não verbais, o que está passando, a gente tem que esperar chegar uma febre para ir correr com essa criança para o hospital, e a gente sabe que as consequências da Covid-19 não são as melhores. Então a gente precisa sim evitar. Então água, sabão, álcool em gel, bora desinfetar tudo que você tem aí na sua casa e todos os dias e em todos os momentos para que as crianças não se contaminem, ok? Utilizar a máscara dessa forma que eu falei para vocês, eu acho que a gente consegue chegar um pouco mais próximo deles, tá? Tem que tentar, não tem jeito, com eles é só tentativa mesmo. Uma hora eles acabam cedendo e aceitando, ok? A gente tem essas questões sensoriais que dificultam muito, então como eu falei, não querer lavar a mão, não querer usar máscara, passar a mão em tudo, levar o objeto à boca, tudo isso faz com que eles possam estar aí com um maior risco de contágio. Então, por favor, tomem muito cuidado, mantenham tudo esterilizado. Quando precisar sair, coloquem sim a máscara ou qualquer tipo de pano que possa cobrir a boca e o nariz dessas crianças. Entendam que eles não conseguem se manter higienizados o tempo todo, então nós precisamos fazer por onde, e a higienização do ambiente ela se faz extremamente necessária, tá? Para que a gente diminua o máximo possível desse risco de contágio, ok, pessoal? Então é isso as informações, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se vocês precisarem de qualquer informação, inbox. Peço para vocês curtirem e compartilharem a live para que ela chegue aí no maior número de pessoas possíveis, para as informações chegarem aí, ok? Curtam a minha página, NeuroKids, se vocês quiserem qualquer tipo de dica, de informação, vocês me encontram lá. Curtam e compartilhem a página do Portal Me. Agradeço todo mundo que está aí na live, obrigada. Na próxima terça, não na outra, volto aqui para a gente falar um pouco mais sobre autismo, seguindo aí a nossa série de lives falando sobre o espectro autista, ok? Um abraço para todo mundo, um grande beijo e até a próxima!